Família, começando mais um @TBT Podcast. Hoje tô com o Dr. Silvio. Tudo bom, doutor? Tudo muito bem, prazer. Danilo? Prazer, viu? Muito bom te receber aí, trocar um papo cabeça aí de advogado, como começou sua trajetória, contar um pouquinho da sua história e como começou a vocação para virar advogado. Quando você pegou e falou assim, eu quero ser um advogado? Tá, vamos lá, Danilo. Primeiramente, obrigado aqui pelo espaço que vocês estão me fornecendo, né? Esse bate-papo, né? Informal que a gente está tendo hoje, esse sábado ensolarado, maravilhoso. Então, quero agradecer o convite de vocês, tá? Então, eu vou falar um pouco do meu currículo, depois eu vou falar a trajetória, como que eu cheguei aqui, né? Então, eu sou Silvio Moraes, eu sou sócio fundador do escritório SM Advocacia e Consultoria Jurídica. Né? Hoje o nosso escritório está focado aí nas áreas aí de direito criminal, família e sucessões, empresarial, imobiliário, dentre outras áreas, né? Sim. Eu sou fundador do escritório e temos os advogados parceiros que trabalham com a gente, né? Então vou contar um pouquinho da minha trajetória, tá? Então, comecei a trabalhar aí, bem dizer aí, aos 18 anos de idade, nem sonhava com advocacia. Não? Não sonhava. Eu iniciei, na verdade, com telecomunicações lá no ano de 2000. Foi meu primeiro emprego. Telefônica? Era uma empresa terceirizada da Telefônica. Tá? Chamava-se Telsul. Telsul. Então, eu iniciei na área de telecomunicações. Depois fiquei alguns anos na área de telecomunicações, depois eu progredi para a área de TI, que é a parte de fazer basicamente a parte de gerenciamento de equipamentos de rede, configuração, roteador, switch, mas assim de grande porte, assim, backbone, essas paradas. E trabalhei por alguns anos como analista de TI, né? Cheguei até o cargo de analista sênior. De redes e segurança na área de TI. Isso lá pro ano mais ou menos de 2010. Né? E assim, a ideia de entrar no direito, ela surgiu do nada, né? Assim, me deu aquele estalo, né? Falei, eu acho que eu tô pensando aqui em fazer uma outra área, sair da minha área, vou tentar aqui numa área diferente, né? E aí eu acabei, me deu aquele estalo, falei, vou me matricular no curso de Direito, e fui na Unip, da Marquês de São Vicente ali, e fiz a matrícula no curso, né? E aí iniciei o curso de Direito. Os primeiros semestres do curso são bem morosos, porque assim, é toda aquela parte teórica do curso de Direito. E assim, são 5 anos, né, a graduação do curso de Direito. E foi indo, né? Aí, a partir do segundo semestre, eu comecei a pegar gosto pelo curso, né? Foi lá o quarto ano da faculdade. Né? E já perto de me formar, quando eu fui ver ali, eu já estava atuando como estagiário na área de direito, né? Mas na área de TI, por que você decidiu aí sair dessa área? Danilo, o motivo mesmo de eu ter saído dessa área foi porque eu já estava meio que saturado, eu já estava meio cansado de tanto tempo, tantos anos estar atuando naquela área, né? Então, meu objetivo naquele momento era dar uma diversificada, ir para uma outra área, um outro mundo novo. Mundo novo, né? Você fez, ainda na parte de TI, você fez a faculdade de TI, você fez em qual ano? Começou em qual ano? Eu me matriculei em 2014. 2014, se formou, trabalhou... No meio de 2014, julho de 2014. Isso é bom. Isso. Aí depois decidiu largar tudo, fazer mais 5 anos, 6, né, que tem a... Na verdade, o curso de Direito, ele é 5 anos. A formação, a graduação, ele é 5 anos. Só que depois que você se forma no curso de Direito, você vira bacharel em Direito, mas para você se tornar advogado, você precisa prestar o exame de ordem. Né? E a prova, na sua época, foi difícil? Muito difícil. Eu vou te contar a parte da prova ainda, como que foi. Mas assim, a questão de eu ter largado a área de TI foi porque eu estava meio cansado já da área, de estar atuando tantos anos já, e foi aquela ideia de realmente mudar de área, ver um novo horizonte. Sim. Foi esse o motivo. O que todo mundo fala é que, assim, para ser advogado, basta você mesmo, porque você não concorre com ninguém além de você no exame da ordem, né? Não é um exame que é tantas vagas, não. Passou, você é advogado, mas a prova em si é pesada. É assim, eu costumo dizer, né, a gente ouvia até nos bancos, né,
da faculdade, que assim, o exame da ordem, no jargão popular, vou dizer assim, é o que separa o menino do homem. Uhum. Então, assim, ali é um momento no exame de ordem que você vai ter que colocar em prática o que você aprendeu na faculdade. Sim. Né? Então, não adianta você cursar o curso de Direito meia boca e falar, mas lá no final, né, eu vou advogar, que não é assim, uhum. né? Então, para você advogar de fato, exercer a profissão, você tem que passar no exame de ordem e pegar o OAB. Sim. E os primeiros casos aí que você pegou, sendo advogado, como que foi? Tinha um outro advogado auxiliando você? Como que ocorreu os primeiros casos? Então, vamos lá. Então, assim, vou voltar um pouquinho antes, tá? Então, assim, primeiro para se formar no curso de Direito 5 anos, que é um longo período, foi bem dificultoso, né? Então, assim, graças a Deus que eu tive a ajuda da minha família, né? Em especial meu pai José e minha irmã Simone, né? Que foram onde me apoiaram nessa época, questão até financeiramente, né? Para poder concluir o curso, né? Que quem está cursando agora, os jovens que estão fazendo faculdade, sabe o quanto que é dificultoso, né? Às vezes você trabalha ali e não sobra nada. Você pagou a faculdade ali e não sobra nada. Não sobra nada. Não sobra nada. Então, assim, foi muito dificultoso esses 5 anos, né? Até eu conseguir, de fato, aí, concluir a graduação. Então, graças a Deus que eu tive a ajuda da família, e a família me proporcionou aí essa realização profissional que eu tenho hoje. Então, assim, aí eu fui lá, concluí a graduação do curso de Direito, né? Concluí. E eu falei, vou já logo prestar exame de ordem, eu tenho que passar na OAB. Sim, né? Até porque se você deixar bastante tempo passar aí, você meio que esquece um pouco do que você estudou. Sim. Porque que acontece? Tem muita gente que faz o seguinte, isso é comum, tá? Ela faz o curso, aí fala, não vou prestar o exame de ordem agora não, vou dar um tempo aqui e depois eu presto. Sim. Né? A prova. E aí acaba passando os dias, os meses, os anos, e a pessoa não faz a prova, e quando vai prestar, reprova e fica naquele... A prova da ordem, ela é realizada 2 vezes ao ano, se eu não me engano. Não, os exames são realizados 3 vezes ao ano. 3 tá? vezes ao ano? Só que elas são 2 fases. Tá? A primeira fase é uma fase teórica, onde, se não me engano, são 17 disciplinas. Tá? É toda a grade que você aprendeu no curso dos 5 anos. E aí você passando na primeira fase, que é uma prova de 80 questões, você tem que acertar 50% dela, você tem que acertar 40 questões, e aí você acertando 40 questões, que é o mínimo ali, a pontuação de corte, né, você passa para a próxima fase. Sim. E na segunda fase você escolhe ali qual que é a área do direito que você quer prestar, aquela área específica, no meu caso foi penal, né, e aí é aplicada a prova naquela área que você escolheu. Isso, aí também aí é agendado a prova, você faz a prova e você tem que ter uma nota mínima de 6. A prova vale 10, você tem que ter a nota mínima, a pontuação de 6. De 6. É uma prova também bem complexa, porque ela é uma prova, eles te dão um tema, uma historinha, de um caso, geralmente um caso prático, né? E aí você tem que montar a peça, a sua defesa, qual que é a estratégia da defesa. Então, quais são ali as teses defensivas que cabe, você tem que discorrer na peça, é uma peça discursiva, escrita, entendeu? E aí depois, fora as teses, tem a parte das questões. São 4 questões, que cada questão tem a resposta A e B, a opção A e B. Sim. Então você tem que responder as 2 questões, né? E aí, somando a discursiva mais as questões, você tem que tirar nota 6. Né? E aí tirando nota 6, sim, aí você, de 6 para cima, você passa na segunda fase, e aí sim, aí você está apto aí a partir de documentos para você dar entrada no seu registro na Ordem dos Advogados do Brasil. Oh, bacana. Então, assim, para ser um advogado hoje em dia é o curso mais difícil, vamos dizer, que tem hoje. Eu vou te falar um número básico, tá? Eu tô meio desatualizado, mas eu vou te falar mais ou menos por cima. Eu acho que, vou te falar, em São Paulo, hoje nós devemos ter mais ou menos uns... São Paulo, acho que está em quase 550 mil inscritos, e deve ter mais ou menos aí uns 3 milhões de bacharéis. Sim. Então, assim, o número é muito grande de bacharéis, de pessoas que não conseguem passar no exame de ordem. Não conseguem, né? As pessoas que não conseguem aí passar no exame da ordem, elas não podem atuar como advogados. Sim.
elas só prestam o auxílio ao advogado. É assim, o Estatuto da Ordem diz que para você exercer a profissão como advogado, você tem que passar no exame de ordem. Uhum. Então, quem não passa no exame de ordem, ela pode até prestar concurso público, né, que exija só o curso de direito, só a graduação em direito, pode prestar concurso público, outras áreas, mas não advogar. Mas não advogar. Para você advogar, é obrigatório que você passe no exame de ordem. Sim. Que cada ano, né, vem se dizer aí, vai ficando mais dificultoso, tá? Uhum. Hoje o índice de aprovação do exame da ordem está em torno de 7, 8%. Quando você foi prestar o concurso da ordem, sai a listagem lá de quantas pessoas passou, quem foi aprovado, teve alguma listagem desse formato ou não? Sai sim. Todo o exame ele é controlado não. Quem aplica a prova é a FGV, tá? Uhum. Então, tanto na primeira fase quanto na segunda fase, você tem todo esse controle, a lista de aprovados, a pontuação, quanto que você tirou na prova. Então, você tem esse controle sim, tá? Aí é bacana. Hoje, sua área de atuação é penal? Isso. O meu foco hoje é mais no penal, né? Uhum. Mas eu atuo em outras áreas também, família e sucessões, imobiliário. Não, é porque assim, você comentou que na prova da ordem você tem que escolher qual caminho seguir. Sim. Ali, penal, familiar, trabalhista. Então, mas mesmo você escolhendo penal, você pode atuar nas outras áreas sem problema nenhum. Isso, é assim, que nem eu te falei. Na primeira fase do exame de ordem são aplicadas 17 disciplinas. Uhum. Então, toda a grade que você fez no curso, você vão ter questões das matérias que você aprendeu no curso. Então, aí você coloca direito penal, processo penal, direito civil, processo civil, trabalhista, imobiliário, ambiental, direito constitucional, direito administrativo. Então, tudo que você viu no curso durante os 5 anos é aplicado na primeira fase do exame de ordem. Sim. E assim, uma vez que você passou no segundo e você se tornou advogado, você pode atuar em qualquer área. Entendeu? Entendi. Qualquer área de atuação. Pô, aí é bacana, então. Você não fica só focado ali no que você prestou. Que eu entendia, eu sou meio leigo nessa parte, mas o que eu entendia... você prestou lá para penal, eu só posso ir no penal. Não. É que na segunda fase, como a prova ela é bem complexa, então eles definem uma área que você vai prestar a prova. Uhum. Tá? Então eu escolhi o penal. Sim. Tem outra pessoa que pode escolher, por exemplo, direito constitucional ou direito trabalhista. A pessoa escolhe qual que é a área que ela quer prestar a prova. Sim. Mas uma vez aprovado, você pode atuar em qualquer área. E por que você escolheu penal, atuar na área penal? Então, o penal é porque assim, o penal desde do banco da academia, do banco da faculdade, que eu já me interessei pelo penal, né? Uma área que realmente ela é fascinante, ela é uma área que desperta interesse. Porque assim, depois da vida, o maior, vamos dizer assim, bem que a gente tem é a liberdade. É a liberdade. Mas então, você não acha que assim, penal, vou colocar eu aí como um cidadão civil. Tá. Um civil. Vou preso. Certo. Injustamente. Sim. Mas eu tenho que cumprir a pena que me deram lá. Você não acha que é injusto, muitas das vezes, ter um advogado... Não é ter um advogado, porque tem o júri, você vai para júri, vai ter a audiência, tudo. Mesmo com os fatos, você mostrando que a pessoa é inocente, a pessoa é presa. Então, Danilo, a sua pergunta ela é bem importante, é uma pergunta bem com fundamento, e eu vou te esclarecer agora que é meio que uma interpretação que as pessoas têm de que não tem essa vivência prática, que não entende qual que é o trabalho de um advogado criminalista. Sim. Tá? É nessa parte que eu quero entender, qual que é o trabalho do advogado que vai lá para defender. Primeiramente, o advogado criminalista, ele não defende o bandido. Tá? Não é que o advogado criminal está defendendo a prática do delito. Não Sim. É isso. O advogado criminal, ele defende os direitos do acusado durante o processo. Porque quando a pessoa vai presa, ela fez lá o auto de prisão em flagrante, depois vai virar-se um processo criminal. Sim. E o processo criminal, ele tem todo o seu curso até que seja dada a sentença. E nesse curso do processo tem várias nuances, tá? Que o advogado criminalista,
né, ele bem atento ali, ele vai pegar uma brecha ali, ou alguma coisa, uma injustiça que o Estado está fazendo em determinado caso, uma prova nula, ou de repente, que nem como você comentou, de repente aquele acusado ele não praticou aquele crime, ele tem provas de que ele não praticou aquele crime, e o advogado criminal ele vai mostrar para o juiz, vai mostrar para o promotor que aquela pessoa, aquele indivíduo, de fato ele não praticou aquele crime. Sim. E na audiência ele vai tentar uma absolvição. Tá? Já teve algum caso aí que... Não, vamos lá do começo. O seu primeiro caso que você pegou, como que foi? Você ainda se lembra? Teve alguém auxiliando você ali, um outro ou não? Então, é assim, quando eu ainda estava na faculdade, não minto, depois já logo de formado, né, um amigo meu que chama Dr. Manuel, Dr. Mané, da Freguesia do Ó, ele já me fez um convite para atuar no escritório dele, tá? Que fica ali na Avenida Fódilo de Fala, né? E o Dr. Manuel, Dr. Mané, foi muito importante na minha jornada profissional, justamente a questão de essa expertise prática. Sim. De como que é o dia a dia de um advogado criminal, como que é ir na delegacia, atuar na delegacia, e fazer audiência de custódia, audiência de instrução e julgamento. Então ele que meio que deu esse amparo para mim no início, tá? Então até a questão de clientes mesmo dele, que ele de repente naquele momento ele não podia ir numa audiência, alguma coisa, então ele me colocava para mim poder atuando. Para ali e atuando. Então assim, eu tô aí atuando aí, bem dizer, uns 6 anos mais ou menos, tá? Então assim, foram diversos casos que nós passamos pelas minhas mãos, pelo escritório, né? Alguns nós tivemos êxito, outros nós perdemos, entendeu? Se eu vou me recordar, não me recordo com precisão, mas deve ter sido algum caso de flagrante de delegacia, que foi atuação na delegacia. E já teve casos aí que o senhor pegou e pensou, ele vai ser absolvido e decretaram a prisão, você pegou e falou, todas as provas que eu mostrei, ele vai ser absolvido, e o juiz falar, não, você vai ficar lá preso. Te digo mais ainda, teve casos de eu achar que a absolvição era plena e ele foi condenado, e casos que eu achava que o réu ia ser condenado e ele foi absolvido. Sim. Tá? Então, porque o nosso judiciário, ele não dá para você ter a certeza de nada, tá? Eu falo assim, antigamente, até dava, em determinados casos, falava, aqui, sei lá, é 99% de êxito. De êxito. Entendeu? Dava até uma probabilidade. Hoje em dia, assim como tem na advocacia, no judiciário, também tem ingressos de novos magistrados, na promotoria ingressos de novos promotores, entendeu? Então, assim, naquele momento ali de o juiz definir se ele condena ou absolve, vai de acordo com o entendimento do juiz. Sim. Entendeu? Ainda que as provas nos autos ali, mas o juiz ele não está distrito às provas. Ele vai de acordo com o convencimento dele. Mas ele não deveria ir com as provas que está ali sendo apresentada a ele? Vamos lá. As provas, elas fazem parte da instrução do processo. Fazem parte do processo. Sim. Mas o juiz, ele não está distrito, ele não é obrigado por exemplo, a seguir só aquelas provas que estão ali. Por exemplo, pode ter uma prova lá que, de repente, ela é nula. Por exemplo, uma escuta telefônica sem autorização judicial. O delegado de polícia juntou. Aquela prova é nula, porque não tem uma autorização judicial autorizando aquela escuta. Mas ela vai ser ouvida. O juiz pode, naquele momento de decidir, ele pode considerar ou não aquela prova. Tá? Ele pode, por exemplo, que é muito importante na audiência de instrução e julgamento, é o interrogatório do réu perante o juiz. Então, o juiz, como funciona uma audiência de julgamento? Primeiro ele vai ouvir as testemunhas, tá? As testemunhas de acusação e de defesa, tá? Na sequência, ele vai ouvir a vítima. Sim. Por último, ele ouve o réu. Depois, ele passa a palavra ao promotor de justiça para fazer as alegações finais. E, por último, a defesa fazer as alegações finais. Então, assim, eu até falo para os meus clientes, né? Quando você for ser ouvido perante o juiz, tá? Então, você procure falar a verdade de acordo com o que aconteceu. Se você praticou aquele delito, confesse, porque a confissão ela é entendida como uma redução de pena, uma atenuante de pena,
tá? Então não é que vai ser a seu desfavor, de repente, você confessar um crime que todas as provas do processo ali estão para te condenar. Mas não sempre falam pra gente assim, ó, o leigo falando. Sim. Como que é a frase? Fique calado até... Eu esqueci a frase. Não crie provas contra você. Então. Mas você confessando, você vai estar criando a prova contra você então, mesmo. Veja bem, não criar prova com você, ela antecede, por exemplo, sei lá, uma abordagem policial. O policial fala, ó, faz o exame do etilômetro, do bafômetro. Uhum. Você fala, não, me recuso, não vou fazer. Você tem esse direito. O Sim. CQB te permite esse direito de recusa. Ele vai te dar ali um auto de infração de recusa, mas você tem esse direito de se recusar. Então você não está produzindo prova contra si mesmo. Uhum. É uma situação. Diferente é numa audiência de instrução e julgamento, onde ali todas as provas já foram juntadas no processo. Então a autoridade policial, os investigadores que participaram daquela investigação, já juntaram todas as provas ali. Você também, como advogado de defesa, vai juntar as provas em sentido contrário. Sim. Provando que o seu cliente não tem culpa ou que ele não praticou aquele delito. Então você vai juntar as contraprovas, tá? Mas na audiência de julgamento, dependendo do caso, cada caso é um caso, não dá para você colocar de uma forma genérica. Se em determinado caso você vê que a defesa técnica vê que não vai ter saída, que o melhor caminho de repente é a confissão. Sim. Tá? Porque o juiz vai entender aquela confissão como um atenuante, e vai reduzir a pena lá no final. A orientação até da defesa é confesse. Confesse, não negue, porque se você negar, você negando ou ficando em silêncio, todas as provas ali já estão para te condenar. Mas assim, o advogado orienta o réu a confessar no último caso, não no... Não, no último caso. Normalmente a gente deixa para audiência de instrução e julgamento. Uhum. Ah, tá. Que ali é onde vai definir a vida da pessoa, né? Sim. Se ela vai ser absolvida, se ela vai ser condenada. Então a gente deixa para esse último momento. Uhum. Mas aí você tem a audiência, onde o juiz começa a falar. No meio da audiência, você vira para o seu cliente e pega e fala, confessa ou não. Ele já chega lá sabendo que ele tem que confessar. Não, geralmente é assim. Na prática, como funciona? Antes da audiência, a gente tem uma entrevista com o cliente, vai na unidade prisional, ou faz uma videoconferência com o cliente, já passando para ele ali qual que vai ser a estratégia da defesa, qual que é o caminho que a gente vai trilhar, tá? Isso antes da audiência. E na audiência, antes do juiz ouvir ele, o juiz permite que a defesa converse com o seu cliente. Então ali, como a gente já ouvimos ali as testemunhas da acusação, a vítima, todo mundo, aí a gente pode permanecer naquela estratégia de defesa ou de repente inovar. Falou, surgiu uma prova nova aqui, então não dá pra gente fazer por aquela estratégia, vamos por esse outro caminho. Aí eu oriento ele a seguir um outro molde, entendeu? Sim. Uma outra... Teve algum caso aí que você pegou, caso famoso, que você já... Teve algum caso, algum artista que você já foi defender ou foi acusar? Não, artista não, tá? Mas teve alguns casos de repercussão na mídia aí, que passou na imprensa, assim. Tem algum que você pode falar pra nós, que já aconteceu, que... eu vou dar só uma pincelada, porque esse caso ainda ele tá em grau de recurso, tá? Então não posso dar muito detalhe. Não, é só se puder, se já aconteceu, se já foi julgado. Mas em resumo desse caso, esse cliente meu, ele estava... os policiais a PM foi cumprir um mandado na verdade, não foi cumprir, foram cumprir um mandado de prisão, mas era uma denúncia anônima que determinado indivíduo estava usando um nome falso, estava se apresentando falsamente e de repente estava procurado pela justiça. Né? E quando a PM chegou para dar cumprimento, ele se identificou, né? Os policiais estavam fazendo levantando a identificação dele, ele estava dentro do imóvel, houve um entreveiro ali, ele tentou fugir da fuga, houve um entreveiro ali naquele momento, ali um embate entre ele e os policiais, ele acabou sendo alvejado 3 vezes. Tá? Foi alvejado na boca, no abdômen e na perna esquerda. Foi socorrido para o Hospital das Clínicas, né? Passou por cirurgia, procedimento médico. Graças a Deus, com a bênção de Deus, ele sobreviveu. Tá? Eu atuei nesse caso veementemente, assim,
constante na tentativa de provar que ele não tentou revidar contra os policiais, que não houve aquilo ali, que na verdade ali foi um momento de desespero dele na tentativa de fuga. Sim. Né? E aí teve audiência recentemente, né, os policiais foram ouvidos, deram a versão dele, a defesa veio no sentido contrário, né, que na verdade ali ele agiu num momento ali de desespero, de tentativa de fuga, né, e o juiz entendeu pela absolvição. Tá? Então ele estava sendo acusado de lesão corporal contra os agentes, de resistência, uso de documento falso, foi absolvido dos três crimes. Mas aí do documento falso ele também foi absolvido. Também ele foi absolvido porque o juiz entendeu que na verdade quando ele se identificou, mas essa entrega posterior do documento foi quando os policiais solicitaram o documento para ele. Uhum. Então, se os policiais não tivessem solicitado, ele também não tinha feito o uso desse documento. Sim. Então, o uso deu posterior à solicitação. Uhum. Tá? Então, aí o juiz entendeu que também era caso de absolvição, porque ele foi intentado a fazer o uso do documento. Que o policial solicitou para ele. Isso. Aí absolveu dos 3 crimes. Aí o Ministério Público recorreu e está em grau de recurso ainda. Uhum. Mas esse caso foi um caso bem complexo, um caso diferenciado. Uma coisa que eu nunca entendi também é quando se vai para júri popular. Como funciona isso? Porque assim, o que eu entendo, júri popular é um monte de pessoas desconhecidas, sentadas, me julgando. Vamos lá. Júri é um procedimento totalmente diferenciado do tradicional, tá? Uhum. O júri, quando um acusado ele vai para a júri, é porque ele praticou algum crime que são da relação dos crimes dolosos contra a vida. Tá? Então é homicídio consumado ou tentado, aborto, instigação ao suicídio. Sim. Todos os crimes que contra a vida, tanto na sua forma consumada ou tentada, eles seguem um rito diferente, que é o rito do júri, tá? Então, como que funciona? Tem a primeira fase do processo, que a primeira fase é como se fosse do processo comum. Sim. Tem o Ministério Público denunciando, a defesa vai fazer a sua parte ali, fazer a defesa, com a juntada de documentos, tudo, né? E aí, ao final, o juiz ele dá uma decisão, que chama-se decisão de pronúncia. Nessa decisão, o juiz ele pode pronunciar, que é mandar o acusado para o júri. Ele pode não pronunciar, que é falar, isso aqui não é caso de júri, tá? Isso aqui, ele foi acusado de, sei lá, tentativa de homicídio, mas não era tentativa de homicídio. Isso aqui é uma lesão corporal, então sai fora do rito do júri. Ele pode não pronunciar, ele pode absolver, tá? Ou desclassificar, tá? Mas se ele for pronunciado, se o juiz entender que ali, aquela conduta dele ali, ele infringiu um crime que está ali no rol dos crimes dolosos contra a vida, ele vai para o tribunal do júri, que aí é uma segunda fase. Uma segunda fase. É uma segunda fase do processo, que aí é a parte de formação do júri, tá? Então, a formação do júri, como que funciona? São pessoas que são convocadas pelo fórum, né? Essas pessoas são convocadas com base elas têm um cadastro pelo título de eleitor. Elas recebem uma residência na sua casa, convocando ela para o júri. Entendi. Eu pensava que era advogados em formação. Não. Não. Pessoas aleatórias. São pessoas aleatórias que elas são convocadas para figurarem no júri. Uhum. Tá? Então, uma vez que elas são também intimadas, elas devem comparecer, tá? Não é opcional, receber a carta do fórum, não vou. Não, uma vez que elas receberem, elas devem comparecer no júri. Então, aí elas vão lá, no dia, tem lá o dia que é montada a audiência do júri, né? Comparece lá, só me engano, são 15, né? Que são convocadas, né? As pessoas se apresentam lá no júri, né? E daquelas 15 pessoas vão ser escolhidas 7, tá? Tanto defesa como acusação tem a oportunidade de dispensar 3 cada um. Até 3. Depois que você já atingiu o limite de 3, você não pode mais dispensar. E você tem que acolher aquele jurado. Tá? Então são escolhidas essas 7 pessoas. Uma vez escolhidas essas 7 pessoas, é formado o conselho de sentença, o corpo de jurados. Uhum. Tá? Elas vão lá pro banquinho, onde você vê lá elas sentadas lá no banquinho. Isso. E uma vez
formado lá o conselho de sentença, o corpo de jurados, inicia a audiência de instrução e julgamento do júri. Do júri. Isso. Aí como que funciona a audiência no júri? É a mesma coisa, vem o promotor lá, ele vai tacar a toga, aquela toga que o promotor usa, tá? E que o advogado usa, é uma liturgia do júri, tá? Sim. Então ela faz parte do ritual do júri, tá? Então o promotor começa, né? Ele vai lá falar quais são as provas contra aquele acusado, né? Depois dá a palavra para o advogado de defesa, o advogado vai rebater aquelas provas, né? O acusado vai ser interrogado perante o juiz, tá? Ele vai contar a versão dele, o juiz vai ouvir as testemunhas, vai ouvir todo mundo. Depois que ouviu testemunha e o acusado, passa-se para as alegações finais. Alegações finais. Então o promotor vai lá fazer as alegações finais dele, os debates orais, perdão. Os debates orais. O promotor lá vai fazer os debates orais, depois passa-se para a defesa, depois pode fazer a réplica ou não, tanto a acusação contra a defesa, e ao final os jurados vão decidir, tá? Então manda lá o CPP que os jurados devem sair da sala e ir para uma sala secreta, né? Onde eles vão votar. E como que ocorre a votação? Isso que eu ia perguntar. Ocorre a votação. Tem uma sacola onde são depositadas os votos. Esses votos têm sim, não, tá? E aí são feitas perguntas para os jurados. O jurado, por exemplo, vou fazer exemplo de perguntas. O acusado praticou esse crime? Aí o auxiliar do juiz passa para o jurado e o jurado deposita na urna. Na urna. Não é uma urna, é uma sacola que eu esqueci o nome, fugiu agora. Sim ou não? Aí ele deposita uma e segura uma. Então depois que depositou essas, o Romerinho passa de novo e pega a segunda, por exemplo, a segunda que é o do descarte. Sim. Tá? O voto do descarte. E aí vai feito esses quesitos, né? E ao final tem-se a decisão dos jurados. Se aquele acusado lá praticou aquele crime, se é caso de emprego de uma qualificadora e tal. E aí, com base na decisão dos jurados, o juiz vai fazer o quê? Ele vai fazer a sentença. Mas o voto dos jurados, é ele que vai falar se a pessoa Os quesitos são o juiz que determina, tá? Por exemplo, pensava que eram os jurados que determinavam se ele, vou dar um exemplo, se ele vai ser preso ou não, se ele mata a vítima ou não. Ele só vai dar a opinião deles. Por exemplo, o primeiro quesito, o acusado praticou esse crime? A imputação que está sendo imposta contra ele praticou esse crime? Aí passa para os jurados. Aí o jurado coloca sim ou não. Sim. Segunda, por exemplo, o acusado agiu mediante por exemplo, o acusado agiu impossibilitou de defesa da vítima. Então, jurado, sim ou não? Porque aí já entra com uma qualificadora. Sim. Entendeu? Então, são perguntas não técnicas que são feitas para os jurados e aí eles vão dando o voto deles, sim ou não. E aí depois, ao final, respondido todos aqueles quesitos, o juiz ele fica distrito somente até a sentença. Ele só vai sentenciar, dosar pena, regime de cumprimento de pena, entendeu? Sim. Eu não sei se você chegou a ver um documentário que teve também, Falas Negras, que colocaram um júri popular, todo mundo era artista, menos o júri. E fizeram um julgamento falso, para ver se o júri estava agindo certo ou não a sentença. E a pessoa que estava ali na hora sendo julgada foi condenada. E aí falaram para os jurados, isso aqui é um teatro. Então vocês não estão julgando a pessoa pelo crime, sim pela cor, pela aparência. Entendi. Você acha que ocorre muito isso? Olha, Danilo, eu acho que aqui no Brasil, que você comentou o caso dos Estados Unidos, né? Lá tem muito essa diferença racial, né? Essa questão branco, preto, tem muita essa questão lá. Aqui no Brasil, não.
Não? Eu não diria que aqui ocorre, por exemplo, uma discriminação desse tipo, um julgamento levando em consideração porque o cara é negro, entendeu? Não acredito. Mas, é assim, os jurados são pessoas leigas do povo, escolhidas, né? Não são pessoas técnicas, que têm formação jurídica, coisa do tipo. Já são pessoas leigas justamente para isso, porque elas vão votar de acordo com o seu convencimento. Sim, mas na minha opinião, se algum dia eu tivesse ali no Banco dos Réus, eu preferia 1000 vezes ter uma banca de advogados do que um júri popular. Porque o que eu entendo é você está me defendendo, você está apresentando as provas e estão me acusando. Mas vou entrar nesse quesito. Na questão de pensão, na questão que eu acho que a mulher tem o direito, sim, de receber a pensão. Porém, tem um caso que me chamou muita atenção, que foi de um amigo meu. Certo. Que ele pediu a guarda compartilhada e o juiz não autorizou. Como funciona essa opção da guarda compartilhada? Então vamos lá. Agora é uma área que eu já tenho mais profundidade para discorrer. Então, assim, primeiro, guarda é uma coisa, alimentos é outra. Guarda e visita é uma coisa, pensão é outra coisa. Sim. Tá? Quando você fala de guarda e visitação, tá? O que acontece? Como a gente na prática, o que acontece? Às vezes a genitora, a mãe da criança, por algum motivo, término do relacionamento, que o pai não está pagando a pensão, coisa do tipo, não deixa o pai ter acesso à criança. Sim. Tá? E aí fala, não, enquanto você não pagar, eu não vou deixar você ver ele. Isso é muito comum acontecer na prática, tá? Isso não procede, tá? É direito garantido do pai ter acesso à criança e é um direito da criança também ter contato com o pai, tá? Então, o fato de repente, eu não estou pagando pensão, não é um óbice, um obstáculo para o pai não ter acesso à criança e a criança não ter acesso com o pai. Tá? Isso não procede. Se isso acontece, o meio legal jurídico entrar com uma ação de guarda e regulamentação de visitas, tá? E onde ali pede-se para o juiz aí a autorização para ver a criança, tá? Sim. E aí, uma vez saiu a decisão, a mãe não pode descumprir. Se ela descumpre, ela sofre algumas sanções. Em caso extremo, até inversão da guarda. A criança que estava ali morando com a mãe, o juiz, como ela não cumpriu aquela decisão, fala, agora tira-se a criança da mãe e deixa a criança morando com o pai. Com o pai. Tá. Um outro ponto que você mencionou é a questão, mas a guarda compartilhada, às vezes meu amigo entrou e não ganhou. Via de regra, o juiz entende que o quê? Guarda compartilhada, né? O juiz só concede quando a criança tem 3 anos completos ou mais. Porque eles entendem que, de fato é isso, que a criança abaixo dos 3 anos, ela é muito dependente da mãe. Sim. Entendeu? Uma questão afetiva, questão de amamentação, toda aquela, né, aquela dependência do menor com a mãe. Ela depende muito da genitora. Então é complicado. Por exemplo, eu peguei casos, por exemplo, de um cliente meu falar, ela tem 6 meses de vida, a criança, e queria pegar a guarda compartilhada. Eu falei, o juiz não vai dar. Aí é esse cabimento, até vai porque dar. A criança... Ela é muito dependente da mãe, entendeu? Toma leite, usa fralda. Ela tá numa fase ali de desenvolvimento, entendeu? Então não vai, o juiz não vai autorizar, o promotor não vai concordar, então não vai conseguir, tá? Agora, a partir de 3 anos, aí sim, a criança já, os juízes costumam mais a permitir, né? E aí o que acontece? Aí você perguntou outra coisa, a questão da pensão, é isso? Isso, Qual que era a dúvida? Então, a pensão alimentícia, ela é descontada aí do salário do homem e tal, mas como funciona a porcentagem? Até porque eu acho que essa porcentagem é pouca. Tá, Danilo, vamos lá então. O porquê eu falo isso? A criança não gasta só o que R$200. Vou colocar um valor simbólico que muita gente eu vejo pagando. Tá. Não é o que uma criança gasta. Eu acho que uma criança devia ter bem mais ali. Se ele não pode dar mais, que contribua com fralda, leite, como que funciona o entendimento do juiz para decretar uma quantia? Tá, então vamos lá. Primeiramente tem que ter em mente que a pensão alimentícia ela é para a criança. O valor que se paga a título de pensão alimentícia ela é para a criança. O destinatário daquele valor é a criança. Mas como a criança ela não tem, pela sua idade, não tem como administrar aquele valor, é a sua representante legal, a sua genitora que faz a administração desse valor. Administrar. Tem que ter em mente isso, porque mas eu pago a pensão, a mãe usa tudo para ela e não gasta nada com a criança. Não, mas quando é definida a pensão, quando o juiz dá lá uma decisão arbitrando o valor para você pagar,
Você tem que pagar. Você tem que pagar. Sim. Se ela não está usando aquele valor para a destinação final, que é a criança, aí você no processo pode falar, ó, juiz, ela não está usando, junta provas que ela não está usando, e aí o juiz pode reduzir o valor, ou ao invés de pagar em valor, pagar em suprimentos, por exemplo. Então já que é uma vez comprovado, então deixa de pagar em valor, e esse valor você, por exemplo, faz uma compra mensal e dá pra mãe e me comprova dos autos. Sim. Entendeu? Em casos extremos. Mas tem isso também, né? Que o pai chega, faz a compra, faz tudo, leva lá e ele não paga a pensão, mas leva os mantimentos da criança. Sim, a finalidade é você sempre suprir as necessidades da criança. Uhum. Se não tem uma ação judicial, não tem uma decisão judicial determinando isso, mas você está arcando com o seu compromisso, você está lá suprindo a necessidade da criança, maravilha. Sim. Entendeu? Porque o interessado é a criança. É a criança. Mas também tem a questão, você leva lá a cesta básica, tudo, mas a mãe pega e fala assim, mas minha filha, o meu filho paga perua, tem água, luz... Vamos lá, eu vou chegar nesse ponto aí. Porque elas colocam também tudo isso. Sim, o que acontece? O que acontece? Via de regra, quando se ajuiza uma ação de alimentos, né? E também já se pede os alimentos provisórios. O que são os alimentos provisórios? A gente já pede no início da ação que o juiz arbitre um valor ou uma porcentagem para ser pago logo no início da ação, logo que o réu for citado. Sim. Por quê? Porque a criança ela precisa comer, né? E ela não tem como ela guardar até o final do processo, que às vezes demora meses ou passa até de ano, para poder lá no final ser definido um valor e aí sim começar a pagar. Uhum. Então, quando se distribui a ação, já pede os alimentos provisórios. De praxe pede 30%, o meio salário mínimo. O juiz vai decidir se ele dá aquele valor que o advogado está pedindo ou se, por exemplo, ele diminui, dá um valor menor, ou uma fração menor. Né? E aí o que acontece? Via de regra que a gente percebe isso na prática é 30%. 30% em casos de vínculo empregatício, CLT, ou em caso de desemprego, no mínimo meio salário mínimo. Sim. Via de regra é isso. Em casos esporádicos ali, por exemplo, uma situação ali que a criança precisa de uma necessidade especial, faz um tratamento médico, faz uso de um medicamento ali de alto custo, coisas do tipo, pode ser até aumentada aí 33%, 35%. O juiz pode até aumentar, passar dessa fração aí. Mas via de regra é 30% em casos Em casos que, assim, eu recebia bem, pagava uma boa pensão, hoje eu não recebo mais o que eu recebia. Eu tenho que pedir um pedido de análise de pensão novamente? Não, aí funciona assim. Nesse caso assim, vamos pegar como exemplo. Vamos supor lá que você foi ali, o juiz arbitrou para você pagar, exemplo, 30% do seu rendimento. Você trabalhava registrado. Sim. Então você pagava 30% do seu rendimento. Só que aí você mudou de emprego, você tinha uma renda X e agora Y, mas agora você está ganhando metade do valor. Uhum. Nesse processo onde o juiz definiu aquele valor lá, aqueles 30%, não se discute mais, porque aí até ali já deve ter transitado de julgado, você está pagando. Para você conseguir essa redução, você vai ter que ajuizar uma ação à parte, que chama ação de revisão de alimentos, ou revisional de alimentos. Essa ação é própria para isso, para você falar, quando foi arbitrado aquele valor lá, a fração dos 30%, eu ganhava o valor X. Sim. Só que agora eu estou ganhando a metade. Então peço-se a redução e junto os documentos comprobatórios. Que você está ganhando menos. Que tá ganhando menos. Vai ser aberto vista para o MP. E aí no final o juiz, você comprovando que houve aquela redução, será 30%, 40%, ele vai reduzir aquele valor. Aí a partir daquela decisão que ele reduziu, aí a partir dali você começa a pagar reduzido. Sim, mas aí o juiz, ele é obrigado a reduzir, ou não? Não. É o que eu te falo, tudo vai depender... Você mostrando nas provas ali que seu rendimento caiu. Você tem que comprovar que o seu rendimento caiu. Aí ele é obrigado a reduzir, porque eu não consigo mais me manter e pagar o valor de pensão. Sim, uma vez que você comprovou que o seu rendimento não é mais aquele, que agora diminuiu significativamente, você comprovou via documentos. Sei lá, o seu olerite, ou se você é autônomo, sei lá, extrato bancário, coisa do tipo, entendeu? Você comprovou para o juiz que você está ganhando menos, que você teve uma redução do seu ordenado, você consegue sim, o juiz vai reduzir sim. Em casos aí, entender também, só como complemento, que da mesma forma que ele reduziu, se amanhã depois você muda de emprego e começa a ganhar mais, pode voltar novamente, entendeu? Mas aí... ou até aumentar para cima.
Eu já vi casos assim, só que aí o cara não falou, a mulher descobriu que ele tava... Geralmente a outra parte que vai levar conhecimento do juiz, sim, né? A outra parte que vai falar, olha, ele tá ganhando mais, trocou de carro, tá acontecendo isso, não quero revisar o... Isso. E aí não adianta você pensar naquela, mas eu não vou dar o extrato bancário, porque o juiz ele tem meios de fazer as pesquisas, tá? Hoje o sistema do judiciário são integrados com o Bacen, com o INSS, entendeu? Então ele consegue, com a Receita Federal, então ele consegue fazer as pesquisas, quebra de sigilo bancário, ele consegue pedir, ter acesso à sua movimentação financeira. Mas assim, eu não ganho tão bem, mas minha esposa ganha, ela mora comigo e eu tenho uma filha com a outra, e ela tá me processando pela minha troca de carro, pelo que eu tô vivendo hoje, em base que ela acha que eu que estou ganhando mais. E não, é minha esposa. Como que funciona? O réu da ação, no caso, é você, tá? Então, se, por exemplo, eu continuo ganhando a mesma coisa, teve redução, mas é minha esposa que ganha mais que eu e que tá proporcionando esses bens, entendeu? Então, assim, se os bens não tiverem do seu nome na sua esposa, sem problema nenhum. Sem problema Agora, uma vez que, por exemplo, você é em comum com a sua esposa, mas colocou só do seu nome, por exemplo, o advogado da outra parte do advogado dela vai falar, não, é dele. Se comprou, tá no nome dele, é dele. Então, entendeu? Para comprovar, tudo tem que estar no nome da pessoa. Sim. Não dá para, por exemplo, aumentou sua renda, mas é a renda com a renda da sua esposa. Não, é a sua. O réu é você. Não, essa responsabilidade não recai sobre a sua companheira, a sua esposa. É sobre você. Sim. Bacana. Então, tem algumas leis aí que também não é só para ferrar. Não é a fé e fogo, não. O direito, ele, na verdade, ele... Teve algum caso aí que você pegou e falou assim, não sei como eu vou fazer pra ou pensão, ou prisional, que você pegou e falou assim, não sei o que eu vou fazer, qual prova que eu vou falar lá pro juiz que vai absolver ele. E chegou na hora o juiz porque falou, não, ele tá... Então, por exemplo, que nem eu posso... Teve vários casos, assim, eu não consigo te detalhar caso a caso, mas assim, de um apanhado, teve diversos casos, mais de um já, que, por exemplo, nós estamos falando, as provas contra o acusado eram fortes. Tinha bastante prova ali para a acusação. Mas aconteceu que no acontecer da audiência, uma contradição de uma testemunha, um policial, por exemplo, ouviu 3, 4 policiais, houve ali contradição no depoimento dos policiais. Dos 4. A vítima, por exemplo, em sede policial reconheceu, mas em juízo não reconheceu. Então, no decorrer da audiência ali, que suscitou dúvida para o magistrado, e o interrogatório do réu foi bom, foi claro, com firmeza, entendeu? O réu foi absolvido. Mesmo, por exemplo, mas na instrução tinha várias provas contra ele. Tudo bem, tinha várias provas, mas quando chegou na audiência de julgamento, houve ali pontos ali que suscitou dúvidas. E a regra é, na dúvida, absolve. Princípio do indúbio pro réu. Na dúvida, absolve. Isso é a regra, mas você não acha que essa regra ela se inverteu? Tipo, o juiz, não estou julgando, longe de mim, mas o juiz possa pensar na regra, cumprir lá uma pena? É assim, estou te falando. O juiz, ele não está distrito às provas. Ele vai agir de acordo, ele vai decidir de acordo com o convencimento dele. Então tem N provas lá, mas que eu te falo nesse caso que eu mencionei. Chegou na hora da audiência ali, teve dúvida, as testemunhas se contradizeram, a vítima não reconheceu o réu foi firme no seu interrogatório, suscitou dúvida para o juiz, ele falou, não é caso de condenação, eu entendo que não é caso de condenação, foi lá e absolveu. Em questão de, voltando aí na pensão alimentícia, do homem ir preso, você acha certo, você acha errado? Quando se vai preso por causa de pensão, eu creio que o preso é preso, fica todo mundo junto. Deveria ter um presídio só para pensão? Então, vamos lá, vamos esclarecer. Primeiramente, a prisão de alimentos decorrente do não pagamento de pensão alimentícia, ela é uma prisão civil e não uma prisão criminal. Ela não é uma prisão que gera antecedentes criminais. Sim. Primeiro ponto, tá? Então, como que acontece se a pessoa chega a ser presa pelo não pagamento de pensão? Tá? Então, tem valor X lá, a pessoa foi presa porque ela foi intimada para pagar no prazo de 3 dias e não pagou. Então, mandado de prisão, foi parada na rua, foi presa.
tá? Ela vai ser presa, se ela fizer um acordo, pagar aquela dívida, né? Consegue-se aí expedir o alvará de soltura e a pessoa não precisa ficar os 30 dias, tá? Porque uma vez que você foi preso, você não pagou, não faz um acordo para sair antes, você vai ter que ficar 30 dias. A primeira prisão é 30 dias. Sim. Tá? Dado 30 dias, é obrigado a autoridade te colocar em liberdade. Então, assim, pelo aquele débito daquele período, você não pode ser preso novamente. E muita gente acha, né, que você vai preso, a pensão quitou. Né? Não. Eu esclareço agora. Então, vamos supor que tem determinado período lá, sei lá, de janeiro a dezembro de 2023, certo? Então, você tem um valor X lá, você foi preso pelo aquele período, pelo aquele valor. Você foi lá e ficou 30 dias, saiu. Sim. A dívida não morreu. Só que pelo aquele período, pelo aquele valor, você não pode ser preso de novo. Em 2024 também eu não paguei. Pode ser pedido um novo mandado de prisão? Pode. Só que agora é pelo novo período. São as mensalidades que se venceram no ano de 2024. Entendi. Então é pelo ano ali, não Isso, entendeu? Só que aí se você é preso pela segunda vez, o período dobra. Então se você ficou 30 na primeira, você vai ficar 60 na segunda. Você vai ficar 60 na segunda. Isso. Quanto tempo leva aí pro juiz expedir o mandado de prisão por pensão alimentícia? Ou depende, não dá pra te falar assim com exatidão, porque assim depende de fórum pra fórum, de cartório pra cartório. Tem cartório que é mais rápido, tem cartório que é mais demorado. Mas entendeu? É assim, a partir da primeira já começa que você pode ser preso já ou não? A partir do momento que o cartório expedir o mandado de prisão, você pode ser preso a qualquer momento. Ou se você abordar na rua, parado, ou os agentes ir nos seus endereços te localizarem. Isso aí é muito bom pros pais aí que são leigos aí, tomar cuidado e falar. Então, assim, por exemplo, o que acontece também? Às vezes saiu a decisão lá determinando o mandado de prisão, mas o mandado de prisão em si não foi juntado no processo ainda. Porque o juiz decide, mas é o serventuário do cartório ali, do fórum, que faz a elaboração do mandado de prisão e junta no processo. Então, enquanto não juntou o mandado de prisão, ainda está tranquilo. Mas a partir do momento que juntou o mandado de prisão, aí se você for parado, você está preso. Se for parado, você está preso. Você está preso. Sim. Isso aí é para muito pai aí tomar cuidado aí, pagar pensão certinha, que o negócio pensão é complicado. E uma vez que você foi preso, aí ou você paga o valor integral lá da dívida, ou chamar a outra parte lá para tentar fazer um acordo. Se fizer um acordo, o juiz homologa o acordo e expede o alvará de soltura. E o acordo é sempre feito em parcelas, né? Ele vai ter lá o valor acumulativo. Geralmente o acordo é no sentido de que tem lá o montante da dívida. Aí é de questão de negociar de advogado para advogado. Doutor, 50% parcela 50%, ou 30% parcela 70%, vai de acordo. Vai do que a outra parte vai aceitar. Entendi. Então a mãe que tem que aceitar. Sim. A mãe e o advogado, né? A mãe e o advogado. Porque às vezes, por exemplo, quem é o titular do crédito é a mãe. Mas às vezes a mãe quer aceitar, mas o advogado não quer. E fica aquele empecilho. Nos casos aí, todos os casos que o advogado pega, quanto que ele pode cobrar para defender qualquer pessoa? Tem uma meta, tem uma tabela, você não pode passar daquilo ali? Vamos lá. Nós temos a tabela de honorários da OAB. Tá? A tabela de honorários da OAB é um norte para a cobrança de valores a título de honorários. Só que a tabela do OAB, ela tem o valor mínimo, não tem o valor máximo. Muita gente entende que aquele valor que está ali é o que deve ser cobrado porque é o valor que está na tabela. Não é isso. A tabela da ordem é o valor mínimo que deve ser cobrado. E aí o advogado ele pode cobrar daquele valor para cima, entendeu? Se até não vou cobrar o valor da tabela porque a pessoa não tem condição de pagar. Ele pode até cobrar um pouco a menos da tabela, mas não um valor ínfimo. Tá? Um valor irrisório. Mesmo porque se ele cobra um valor muito abaixo da tabela, ele responde, se a OAB tomar ciência disso, ele responde por um processo disciplinar por cobrança de valor ínfimo. Sim. Que aí ele está atuando na contramão do que a advocacia pede. Né? Porque a advocacia, como ele é um trabalho personalíssimo, ele não pode ter esse valor mercantil. Não pode ser uma coisa que de valor irrisório. Tem que ter uma valoração, tem que ter entendeu? Mesmo porque senão, se você cobrar valor ínfimos nos seus processos, você vai engarrear o processo, mas você está tirando de outros advogados que poderiam comprar o valor ali próximo da tabela ou acima da tabela, entendeu? Então assim, eu vou dar um exemplo, tá? Não sei se é ou não.
Eu tô sendo processado por isso e isso. Você sabe que tem um valor lá, você vira pra pessoa e fala, eu quero 30%, o mínimo. Eu vou te dar um exemplo no criminal, tá? No criminal lá tem os valores lá da tabela. Geralmente a gente pode cobrar por ato ou por fase. Por exemplo, por ato o que significa? Por exemplo, o cliente foi preso e foi apreendido com ele um veículo, uma moto. Então eu falo, se eu for cobrar o pedido só de restituição desse bem, eu vou te cobrar o valor X. Você quer que eu atue do início aqui do processo até a sentença? É um valor X. Se for para me atuar da sentença até a segunda instância com grau de recurso, é outro valor. Você quer que eu atue como? Não, eu quero atuar desde que ele colocar o pé na rua. Exemplo. Então você vai cobrar, por exemplo, do início até a sentença, grau de recurso e fase de cumprimento de pena. Mas aí você tem que já falar para ele tudo. Sim. Todos os caminhos que pode acontecer. Sim. Você vai dar valores para ele para cobrar por ato ou por fase do processo. Entendeu? Ou fala, quer fazer um pacote, a gente cobra um valor X, eu vou atuar daqui até o final. Então você vai passar isso, o cliente decide. Porque assim, eu já vi casos aí que cobraram X da pessoa, não falou que essa pessoa... Qual seria a estratégia da defesa? Não falou qual que seria a estratégia. Aí tá tendo audiência e cobrou outro valor em cima. Aí a pessoa quando eu comentei que havia advogado, ele pegou e falou, Dani, mas pergunta lá, mano. Falei, pergunta. Cobraram outro valor em cima e agora que ele foi falar que se houver a condenação, vai ter outro valor em cima. Isso pode ocorrer, não pode, ou no ato que você já sabe o crime que cometeu, o que cometeu, você já pega e fala, você quer que eu cobro daqui até o final, até finalizar? Tá. Se a gente ganhar na primeira, tá tudo certo, eu te devolvo o dinheiro ou não? Tá. Então, assim, eu não sei o que foi acordado, tá? Mas, assim, o correto é você explicar a estratégia de defesa para o cliente, quais são os caminhos a traçar e explicar para ele qual que será a sua atuação, desde onde até onde e o valor. Entendeu? Esse caso que você está me falando, por exemplo, ele me falou, cobrou um valor X, depois falou que apareceu outra coisa aqui, agora para fazer audiência está me cobrando mais outro valor. Não, isso não é o correto se fazer, tá? O correto é o advogado sentar com o cliente, mostrar a estratégia para ele e definir, eu posso cobrar por ato, por fase ou fazer um pacote para englobar todos os serviços. E aí cobra-se os valores de acordo com o que o cliente for fechar. Sim. Esse é o correto. Doutor, foi muito bom o papo. Que isso. Eu agradeço muito a sua presença. Foi um bate-papo. Quando você quiser, tá disponível aí a vinda pra gente bater mais papo. Valeu. Eu quero agradecer aí o espaço que vocês me deram aí, você e a sua equipe, viu? Obrigado. É a equipe de milhões aí. Gente, quero agradecer a todos aí, viu, pessoal? Muito obrigado. Tá finalizando aí mais um @TBT Podcast. Segue a gente, segue o doutor lá. Se alguém precisar de consultoria, precisar de alguém para advogar, chama o doutor. Ele tá no nosso Instagram aí. Tá bom, galera? Muito obrigado. Um forte abraço e é nóis. Valeu, pessoal. Valeu, Danilo. Valeu, pessoal. Boa tarde a todos.